25 frases estoicas que valem anos de terapia. O estoicismo se tornou muito popular e considerado uma das mais importantes escolas da filosofia. Foi fundada na Grécia no início do século III a.C. por um grande pensador chamado Zeno. O estoicismo enfatiza a vivência de forma virtuosa. Isso é estar de acordo com a natureza e ter paz de espírito. Os estoicos acreditam que é muito importante que as pessoas não reajam aos eventos externos. Em vez disso, eles incentivam você a aprender a reagir à percepção que tem deles. E essa percepção e julgamento sempre depende de cada pessoa. Embora o estoicismo tenha séculos de idade, ainda é muito relevante hoje. O mundo em que vivemos muda, mas a nossa condição humana, com várias emoções, sempre permanece a mesma. Tem algumas citações estoicas muito importantes que, ao entender um pouco sobre o que se trata a filosofia estoica, então eu vou apresentar algumas das melhores citações estoicas para viver bem hoje de 3 grandes estoicos, que é o Marco Aurélio, o Epíteto e o Sêneca. Aí falando sobre os pensamentos, né? Então a gente vai falar sobre citações estoicas, né? Sobre pensamentos, sobre o caráter, sobre a gratidão, sobre a riqueza e sobre a morte no final do vídeo. Então começando sobre os pensamentos, quais são as melhores citações estoicas que eu separei? Então começando por Marco Aurélio, ele diz o seguinte: é você que tem o poder sobre sua mente, não os eventos exteriores. Perceba isso e você vai encontrar a força. Aí tem mais outra frase de Marco Aurélio. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Terceira frase, Marco Aurélio. As pessoas não se incomodam com as coisas, mas com a visão que tem delas. E tem mais a quarta frase de Marco Aurélio. A alma é tingida com a cor dos seus pensamentos. E aí tem outra frase do Epíteto. Nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. Outra frase, o que importa não é o que acontece, mas como você reage. Aí tem mais outra do Epíteto. A principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar questões de modo que eu possa dizer claramente para mim mesmo quais são externas, fora do meu controle, e quais têm a ver com as escolhas sobre as quais eu de fato tenho controle. Onde então devo buscar o bem e o mal? Não em externos incontroláveis, mas dentro de mim mesmo, nas escolhas que são minhas. E a última frase do Sêneca: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Aí aqui já terminou as frases e eu vou discorrer um pouco sobre isso. Então, algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. E muita infelicidade nossa é causada por pensar que podemos controlar coisas que na verdade não podemos. Controlamos muito pouco. Não controlamos o que acontece conosco. Não podemos controlar o que as pessoas ao redor dizem ou fazem. E nem mesmo controlamos 100% os nossos corpos. A única coisa que controlamos de fato é como pensamos e julgamos sobre as coisas. Não são as coisas que nos perturbam, mas como pensamos sobre as coisas. Coisas acontecem. Em seguida, fazemos julgamento sobre o que acontece. Se julgarmos que algo ruim aconteceu, podemos ficar chateados, ficar tristes ou com raiva. Perceba que todas essas emoções são produto dos julgamentos que fazemos. As coisas em si são neutras em termos de valor, pois o que pode ser uma coisa ruim para você pode ser indiferente ou boa para outra pessoa. Então nós temos o poder de decidir como valorizamos as coisas, mesmo que não tenhamos controle sobre quase nada. Temos o controle completo sobre a nossa felicidade, por outro lado. Aí agora falando sobre o caráter, começando por Marco Aurélio, não perca mais tempo discutindo sobre o que o homem deve ser. Seja um. Aí a segunda frase do Epíteto: não explique sua filosofia, a incorpore. Terceira frase do Sêneca: se você quer realmente escapar das coisas que o incomodam, o que você precisa não é estar em um lugar diferente, mas ser uma pessoa diferente. Então, discorrendo sobre isso, já terminou as frases. Não é o que dizemos que define nosso caráter,
é o que fazemos. Não importa o que você pensa, só importa o que você faz, agora mesmo. Mesmo que seja apenas um passo pequeno na direção certa. Todo mundo gosta de pensar em si mesmo como uma boa pessoa, mas as pessoas têm opiniões diferentes sobre o que é ser bom. E isso realmente não importa. Nos preocupamos com o que os outros pensam, em vez de ouvirmos nossa própria voz e valores interiores. Então viva estando ciente de seus valores e deixe as opiniões sobre o que é bom para os outros. Trabalhe também em você mesmo, em seus deveres e no mundo. Terceiro tópico, sobre a gratidão. Separei algumas citações, começando por Sêneca. A verdadeira felicidade é aproveitar o presente, sem dependência ansiosa sobre o futuro, não para nos divertirmos com esperanças ou medos, mas para estarmos satisfeitos com o que temos, o que é suficiente para aquele que não quer nada. As maiores bênçãos da humanidade estão dentro de nós e ao nosso alcance. O homem sábio está contente com sua sorte, seja ela qual for, sem desejar para o que ele não tem. Aí tem outra frase do Marco Aurélio: não se entregue aos sonhos de ter o que você não tem, mas reconheça a sorte de bênçãos que você possui. E depois lembre-se de como você as desejaria se elas não fossem sua. Terceira frase, Marco Aurélio: amar apenas o que acontece, o que estava destinado. Não há maior harmonia. Epíteto, a frase dele: o homem sábio é aquele que não se entristece com as coisas que não tem, mas se alegra com as que tem. Última frase do epíteto: na vida, lembre-se de conduzir a si mesmo como se estivesse em um banquete. Se algo for passado até você, pegue uma porção moderada. Algo passou direto por você? Não peça para que voltem. Algo ainda não chegou até você? Não se consuma de desejo, mas espere até que chegue em suas mãos. Então, agora discorrendo, os estoicos acreditavam que precisamos sentir gratidão por todas as pessoas e eventos que formam nossas vidas. Não somente agradecer os presentes de amigos e familiares, também devemos estar cientes e gratos pelos contratempos e aborrecimentos. É possível agradecer aquele atraso de várias horas de viagem que te fez dormir no aeroporto? É possível ser grato por aquele período que você passou na faculdade, quando suas notas caíram e você pensou em não existir mais? Não é fácil ser grato por nada disso, mas é possível. Em primeiro lugar, você está vivo. Esse é o lado positivo de toda situação ruim e não deve ser esquecido. Em segundo lugar, tudo o que acontece e está acontecendo está trazendo você para onde você está agora. Contribuiu para ser a pessoa que você se tornou. E essa compreensão ajuda você a ver o mundo na cor da gratidão. Agora, outro tópico é sobre a riqueza. Separei algumas frases, começando por Sêneca: pobre não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por mais. Qual é o limite adequado para a riqueza? É, primeiro, ter o que é necessário e, segundo, ter o que é suficiente. Segunda frase do Sêneca: pouco importa a casa ser construída de madeira ou de mármore importado. Compreenda que um homem é abrigado tão bem por uma palha quanto por um telhado de ouro. Despreze tudo o que o trabalho inútil cria como um ornamento e um objeto de beleza, e reflita que nada além da alma é digno de admiração, pois para a alma, se ela for grandiosa, nada é grande. Outra frase do epíteto: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. E a última frase do Marco Aurélio: receba tanto riqueza ou prosperidade sem arrogância, e esteja pronto para deixá-la ir. Então, para os estoicos, materialismo não é bom nem ruim, e ser rico com essas coisas não é bom nem ruim também. O Sêneca ele argumenta que dinheiro e riqueza são bons de se obter, desde que não se prejudique ninguém, e que não tem problema em desfrutar da riqueza, desde que não nos apeguemos a ela. A bondade e a maldade vêm de como usamos e percebemos as coisas materiais. Então, por exemplo,
Um médico que tem paixão de ajudar o maior número possível de pessoas a terem saúde, provavelmente será um bom médico e, sendo um bom médico, poderá ganhar um bom dinheiro. E o dinheiro é um produto de uma vida em busca de um objetivo digno que beneficiará as pessoas ao redor. O dinheiro não é bom nem ruim, ele é neutro. Por outro lado, o médico pode ser motivado por dinheiro acima de tudo. Então ele prescreve remédios em excesso e faz procedimentos desnecessários. Daí o dinheiro ele se torna negativo, pois teve um impacto negativo não só na integridade do médico, mas também nas pessoas sob seus cuidados. Além disso, bens materiais estão fora de nosso controle. Nossa riqueza pode ser tirada de nós. E, como pode ser tirada, nunca é de fato nossa. Então, os estoicos promoveram uma abordagem equilibrada para a riqueza. Não tem valor real em se esforçar a viver na pobreza. Mas quando você tem o suficiente, é improvável que ter muito mais o torne mais feliz. Então, se tivermos o suficiente, podemos aumentar nosso bem-estar muito mais como resultado da gratidão pelo que temos do que tentar preencher nossas vidas com o máximo possível. Esse caminho de sempre tentar encher um balde que já está cheio é chamado de esteira hedônica. Assim que conseguimos o que queremos, isso não oferece mais prazer depois de algum tempo e buscamos outra coisa, sempre querendo mais e nunca estar feliz com o que temos. Aí sobre a morte. Vamos preparar nossas mentes como se tivéssemos chegado ao fim da vida. Não adiamos nada. Vamos equilibrar os livros da vida todos os dias. Quem dá os retoques finais em sua vida todos os dias nunca fica com pouco tempo. Isso quem disse foi o Sêneca. Primeira frase, e agora tem a segunda. Você não pode acordar amanhã quando vai dormir. E você não pode dormir novamente ao acordar como lembretes de nossa mortalidade. Aí a frase do Marco Aurélio. Você pode abandonar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Aí a frase do Epíteto. Mantenha a morte e o exílio diante de seus olhos todos os dias, juntamente com tudo o que parece terrível. Ao fazer isso, você nunca terá um pensamento básico nem um desejo excessivo. Aí a última frase do Epíteto. Quanto tempo você vai esperar antes de exigir o melhor para si mesmo? Então a morte é um dos eventos da vida sobre os quais não temos controle. E embora a gente não pode controlar ela, por meio de uma boa saúde, evitando o perigo, e vai acabar sempre por nos encontrar, quer estejamos prontos para isso ou não. Portanto, para os estoicos, a morte não é algo a temer, evitar, lamentar ou odiar. Podemos aprender a aceitar a morte nem como boa ou como ruim. Ela simplesmente é, faz parte da natureza. Mas podemos usar a morte para melhorar a vida. Quando lembramos que um dia morreremos, seremos mais capazes de apreciar o tempo que temos e ainda podemos encontrar gratidão pelo pouco tempo que temos. Quantas vezes você vai aproveitar o calor do verão? E aquela chuva? E a companhia dos amigos? A reunião em família? O tempo desaparece de nós como areia numa ampulheta. E o Memento Mori nos ajuda a apreciar cada grão. Isso é a meditação da morte, né? Da sua mortalidade. Em vez de chegar ao fim de nossas vidas e perceber que tudo já passou por nós. Se você gostou do vídeo, deixe seu like que me ajuda bastante. E se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações para você sempre acompanhar os conteúdos que são valiosos para sua vida, que pode te ajudar bastante. Te vejo no próximo vídeo. Um abração para você.